Fala pessoal, eu tô gravando aqui um vídeo sobre o TensorFlow que faz tempo que a gente não trabalha com ele, né? Bem fácil de você acessar, né? Você vem aqui no teu Google mesmo, né? E entra ali com Colab, ele já vai abrir aqui, você pode criar um novo notebook, né? No caso que eu já coloquei um novo notebook e já coloquei como aula TensorFlow aqui, certo? Você vem em arquivo, cria um novo notebook, certo? E aqui você não precisa ter nada instalado, né, na tua máquina. Esse que é o mais legal de tudo. Você pode simplesmente ter o aqui teus arquivos tudo na nuvem, certo? Então é bem legal por esse sentido, que dá para você fazer então algumas alguns códigos, né, na própria nuvem e salvar tudo no Google, né? Se eu por exemplo, a gente vai utilizar aqui nesse exemplo, tá, o TensorFlow versão 2 a versão 2, tá? Se eu for fazer, por exemplo, aqui, né, eu pegar a versão, provavelmente ele tá na 2.7, 2.8 aqui já, né? Então eu vou alterar um pouco isso aqui, ao invés de fazer simplesmente import TensorFlow, né, que ele já executa, né? O ambiente de execução dele também aqui é bem legal, porque ele tem aqui GPU, ele tem TPU, né? Eu vou deixar sem nada, porque a gente não precisa utilizar, né, recurso. E no caso aqui, para a gente não ter problema de versão, a gente vai sempre trabalhar assim, ó, escrever TensorFlow version. Olha que legal, ó, tá aqui a versão. Tá. Até vou fazer um teste depois disso aqui. TensorFlow version. Vamos colocar 2. Significa que eu estou utilizando o TensorFlow 2, tá? Então quando eu vou executar aqui, ó, collab only includes, né? Já version has no effect. Ah, tá. Então quer dizer que aqui, isso aqui já não precisa mais fazer, tá? Quer dizer que o collab já inclui o TensorFlow 2, então não tem mais efeito. Então dá para importar diretamente o TensorFlow, mas em todo caso, né? Só pra gente fazer aqui era interessante, né? Eu parei de codar de fazer esse código faz um tempinho, então aqui eu já disse que o TensorFlow já é carregado o 2. Então o que a gente vai fazer? Vamos importar as bibliotecas. Import. Você veja que ele já tem aqui uma ele já tem aqui como se fosse um PyLint lá, né? Eu posso importar o TensorFlow, ó, quando eu dou Enter ele já vem aqui, ó, import. Fazia tempo que eu não mexi aqui, já parece que tá até melhor de mexer aqui. Normalmente, né, a gente tem import no PyCommunity, olha, ele já vai direto para outra linha. Show de bola, gostei pra caramba. E vamos importar também o matplotlib. Olha, ele já tem até uma dica aqui embaixo, eu vou utilizar essa aqui mesmo, tá? Quando eu executo aqui, então ele já tem aqui ele já tá tudo certo até o momento. Agora que vem aqui a grande ideia pra gente começar, a grande ideia não, a ideia, né, pra gente começar a gerar dados. Então nós vamos primeiro aqui gerar dados. Gerar dados. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos definir o número de pontos, né? Vamos escrever aqui number. Estou utilizando aqui uma ideia of data points. Quer dizer que quantos dados eu vou utilizar, quantos pontos de dados eu vou utilizar. Aqui eu vou setar em 1000, certo? Então aqui deu tudo certo, né? Porque eu já estou fazendo, aqui eu coloquei o nome da variável, que ele já entende que é uma inteira. E agora vamos gerar esses dados. Então eu vou gerar a partir de um número x que eu vou chamar a partir de uma função do NumPy, né? Que é chamado random. NumPy random, olha, já puxou aqui, ponto uniform. Uniform, tá ali, ó. Uniform, quer dizer que eu vou pegar aqui o número de... eu vou gerar aqui, nesse x aqui, um valor uniforme, onde ele puxa ali o low, né? Que eu vou declarar aqui como low, o valor mais baixo, né? Vai ser igual a menos 5 e o valor mais alto vai ser igual a 5, certo? E o número dele vai ser assim, ó, o quanto que ele vai fazer, quantos números ele vai fazer. Então aqui eu vou escrever aqui number, eu vou passar aqui
o número de data points, eu quero que ele faça 1000, né? E aqui, vírgula. Daí 1, tá? Vai ter que ser dessa forma aqui. Então aqui no caso eu estou gerando, né? Vamos até escrever aqui em cima. Eu estou gerando dados. Será que dá para dar um zoom nisso aqui? Acho que não dá para dar zoom. Opa, acho que dá. Dá sim, olha. Estou gerando dados, né, que estarão de menos 5. Opa, fiz um underline ali, de menos 5 até 5. Ou seja, então eu estou pegando 1000 números, 1000 pontos, né? E eu estou gerando, quando eu executar aqui, eu vou gerar, então, valores aleatórios, né? De valores de 5 a menos 5. E aí, isso eu estou fazendo para a coordenada x, certo? E aí, na coordenada y, vou fazer a mesma coisa, tá? Eu posso também chamar dessa forma aqui. Vou fazer para a coordenada y também, né? Eu não preciso dizer que é low, ele já entende ali, né? Que aqui é low. E aqui o tamanho vai ser o mesmo tamanho de números, porque cada número do x, ele vai ter um correspondente no y, é como se fosse um gráfico, né? De x e y. Né? E aí eu vou gerar um erro, tá? Preciso gerar um erro. Então agora nós vamos gerar um erro num range de menos 1 até 1. Então, aqui a ideia ele está pegando aqui, ele gerando 1000 números aleatórios de menos 5 a 5. O número de números que ele está gerando é o número de data points, né? Aqui da mesma forma, né? Eu estou gerando na coordenada y também, de menos 5 a 5, e o número também de data points. Aqui eu vou gerar um erro para que não fique tão fácil para ele fazer a previsão. Então eu vou chamar esse erro de noise, que é um erro, né? E aí também eu vou chamar a função nprandom, random.uniform. Olha, ele tem várias funçõezinhas que ele já puxa, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar as mesmas coisas que tem aqui em cima. Tá? Eu vou até copiar aqui, ó. Só que eu vou alterar. Opa, agora deu um probleminha ali, eu tenho que diminuir aqui, né? Eu vou alterar aqui de menos 5 para menos 1. E aqui também 1, certo? E aí eu vou criar uma equaçãozinha ali que vai ser a intersecção desses dois eixos, né? De eixo x e y, que vai ser então uma funçãozinha. Vamos dizer, vai ser igual a 7 vezes 7 vezes x, ou seja, 7x, né? Aqui eu estou definindo que é como se fosse uma função linear, né? Onde é 7x mais 6 vezes y. Aqui é tudo. Eu tô criando tipo uma linha, né? Não sei se vocês conseguiram entender aí, né? Mais 5. E aí mais o noise, né? Que seria esse. Como é que eu posso dizer? Esse erro que ele tá gerando aí. Quando eu executo tudo isso aqui. Beleza, olha. Deu tudo certo aqui. Posso até criar aqui uma linha de código. E aqui no Colab eu não preciso colocar print, eu só coloco X. Ele vai dar todos os números, né? Você pode ver que eles estão todos aqui no range que vai de 5 ou de menos 5 até 5, né? Se eu fizer da mesma forma aqui pro... Nossa, agora foi lá embaixo o negócio. Se eu fizer da mesma forma aqui pro Y, vai ser a mesma coisa, né? Ele também está num range assim. E eu posso visualizar eles através do matplotlib, né? Vou excluir essa célula. Ctrl M mais D. Mas eu cliquei do lado, né? E aí, para eu conseguir visualizar tudo isso aqui, eu vou utilizar aqui vou até ver se funciona, tá?
Eu tinha feito esse código há um tempo atrás, né? Mas eu não mexi mais, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Follow link. Será que vai dar certo? Acho que não, né? Eu peguei lá no matplotlib, né? Para poder colocar isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Se o link tá valendo, né? Então eu peguei aqui, né? Para fazer um histograma, né? Para eu ver como é que estão esses x e y aí, né? E eu vou fazer mais ou menos essa mesma ideia. Eu vou pegar essa função do scatter, né? Que tem ali, né? E vou tentar plotar um gráfico, né? Então é isso aqui que eu estou fazendo, tá? Então tá aqui, você procura lá o scatterplot com histogramas, lá no matplotlib, na biblioteca. E eu estou usando esse exemplo aqui. Como ele é meio grandinho, né? Eu já tinha copiado ele. Eu vou só dar um Ctrl C aqui, colar aqui para vocês verem. E a gente vai falar um pouquinho dele, né? Então aqui ele vai pegar o eixo x, y, né? Ele vai pegar também aqui e vai gerar um histograma, né? Com x e y. Vai determinar também o limite. Aqui tá tudo certinho, tá tudo explicadinho aqui o porquê que é dessa forma, né? Aqui como é que se define os eixos, né? Aqui ele vai procurar o tamanho da figura, eu coloquei 8x8, né? Por exemplo. Aqui ele tinha colocado um pouco diferente, né? Eu modifiquei algumas coisas, né? E por aí vai, né? Só que eu quero ver como é que está distribuído, né? Esses x e y que eu criei aleatoriamente. São 1000, né? E cada um deles tem uma coordenada. Tem uma coordenada de x e uma y. Então, quando eu faço isso aqui, né? Então, você vai lá e dá uma olhada e escreve, né? Aí, você também pode pegar aqui, dar uma pausada e dar uma olhada, né? No código aqui. Também, né? Espaçamento, que são todas as configurações. E aqui ele vem então embaixo, ó, PLT Show. O que é o PLT Show? Ó, eu estou pegando matplotlib, pyplot, ele está definido como PLT, então eu estou dizendo para aquela biblioteca que eu quero fazer então uma imagem. Quando eu executo, então eu tenho a figurinha aqui mostrando, né, os 1000 pontos que eu criei e o histograma, né, demonstrando que essa função aqui, né, que são números aleatórios, mas são uniformes, ela está tudo ok, tá bom? Então, isso aqui foi simplesmente para a gente ver, né, a qualidade dos dados, né? Nós estamos querendo criar uma rede neural bem simples aqui para tentar, a partir de uma coordenada x, eu descobrir a y, ou vice-versa, né? Ou então, a partir de uma coordenada z, né? Que é a equação, né? Porque z é a equação, certo? Se eu pegar um valor aqui de x e fazer a substituição, eu consigo ter um resultado. Eu espero que você entenda, mas lá no final você vai entender, tá? Beleza, então eu fiz isso aqui, eu posso inclusive aqui, ó, fazer um arredondamento, né? E dar uma visualizada, ó. Eu pego aqui aqui eu tô dizendo o seguinte, eu tô pegando aqui do X, para não fazer que nem eu fiz antes lá, eu tô pegando só os 5 primeiros resultados e eu tô arredondando eles para 2, tá? Então é a mesma coisa que eu posso fazer, né? Eu posso fazer isso aí para os outros também, né? Eu também posso fazer uma verificação manual, né? Por aí vai, né? Posso fazer isso pro Y também, né? Pro Z também eu posso fazer, né? No caso do Z aqui eu posso... Vou colocar aqui embaixo. Opa, quase fiz errado. Isso aqui, ó. Você pode clicar aqui, ó, que ele vai para baixo da setinha, né? Aí eu coloco aqui, eu posso ver também o Z que eu calculei aqui em cima, né? Que é o Z é o resultado de cada X multiplicado por 7, cada Y multiplicado por 6, mais 5 e mais um noise, né? Que é um número aleatório ali de 1 a menos 1, né? Que vai gerar um erro. Eu tenho aqui, né? Então, beleza. Então, ele gerou aqui o Z, que seria, então, esse resultado. Por que o Z é tão interessante? Porque aí eu posso fazer uma predição, né? De algum valor lá no futuro, né? Então, beleza. Então, agora eu vou criar um input, né? Um input para poder fazer a minha rede neural, então, né? Então, qual é que vai ser o input disso aqui? Então, vai ser... Opa, deu errado aqui, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui.
o input aqui vai ser, então, uma coluna, né, NumPy, né, que ela vai pegar o x e o y, né. Então, ela vai transformar uma array, certo? Então, beleza, ó, transformei, eu quero ver isso. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, né, tô fazendo um stack de x e y, né, eu estou pegando esses dois aqui, né, o x e y. Beleza, agora eu venho aqui, ó, eu posso ver como é que ficou, né? Então agora eu peguei lá e juntei as duas. Eu coloquei agora o x e o y. Agora sim eles viraram dados de entrada, ou seja, eu tenho que o x e a coordenada y, né? E eles vão fazer então com que seja os dados da entrada, certo? Poderia aqui fazer um print ainda fazer um print então ainda desse input, como é que ele seria, né? Então tá aqui ele arredondadinho, né? Arredondado para 2, 1.17, e ali 1.74, que daí vira 1.75, menos 3.74, vira 3.75. E agora sim eu posso criar aqui um modelo através do Keras, né? Que é bem simples. Vou até colocar aqui. Então agora eu vou chamar então uma função do TensorFlow, ó, porque ó, eu tô com o TF aqui, ó. E eu já importei a biblioteca aqui em cima, então ele já está executado. Quando está o certinho do lado, significa que já foi executado, certo? Aí então, eu estou criando então aqui um modelo sequencial, né? Por isso que ele está usando aqui essa biblioteca. E com um único neurônio. Aqui, ó, isso aqui tem um único neurônio. Unidades 1, tá bom? Então, um único neurônio que vai ser responsável por tentar verificar aqui a equação, né, que é a junção de x com y aqui, certo? E claro que isso aqui tem uma forma matemática de ser feita, né, mas a gente está tentando utilizar aqui, né, o TensorFlow, né, e vamos ver se vai dar certo aqui. Agora nós vamos compilar ele, né, utilizando o sigmoid, né, e o erro aqui, o quadrado, e uma métrica também, né, básica. Uma forma simples, né. Aqui ele vai dar um certo errinho, estava até dando uma olhada, porque parece que as versões mais atuais elas não têm muito isso aqui, mas ele dá certo, tá? Então quando eu puxo aqui, se ele executou aqui, provavelmente porque tá ficando meio estranho já essa função, talvez ela seja deprecada para frente. E aí beleza, né? Então eu chamo o callback aqui para ter o histórico, né? Que daí a gente vai utilizar. E então agora eu faço fit, ou seja, eu uso o meu input, né? Que é aquilo ali que eu já mostrei para vocês. E aí eu uso o Z aqui para fazer a validação e vou usar 15 épocas, né, para tentar montar o modelo, ou seja, através do meu input, que é a junção de x e y, e através dos valores de Z, né, que são calculados, né, que seria x, tá ali em cima, né, que seria isso aqui, cadê? 7x mais 6y mais 5. Então o valor de Z seria essa equação, né? Então tá aqui o x e tá aqui o y. Daí ele tem mais um ruído que é adicionado, né, para ele criar um pouco de dificuldade para a rede neural. E aí então eu vou fazer então o treinamento. Agora eu começo aqui o treinamento, como é um treinamento de um neurônio apenas, foi muito rápido, né? E agora eu já tenho aqui os resultados e eu posso até printar aqui esse esquema aqui de keys, né? É normalmente quando eu estou chamando uma dict, né? Então aqui a dict keys, ela vai ter loss, o MSE, né? Que seria tá ali em cima, né? Que é o median square the error, seria o erro, né? A validação, a perda e o valor da validação também do MCE, certo? Aí eu posso fazer um plot de tudo isso aí para eu ver como é que foi o treinamento. Então vou plotar aqui o loss, a acurácia,
né? Que eu vou criar uma label, né? Também aqui, uma label no eixo Y, uma label no eixo X. E vou colocar uma legenda de treino e validação, né? Que vai ser localizado na parte de cima. E eu vou então dar um comando aqui para ele executar, certo? Então tá aqui o treinamento e a validação, certo? Então no começo ele realmente ele vai muito mal, mas depois ele começa a entender bem ele começa a entender bem o modelo, porque é um modelo bem simples aqui, ó. Tô simplesmente pegando esses dados e tentando, a partir de um neurônio, né, onde eu estou validando, pegando x e y e utilizando o z aqui como treinamento, né, que está aqui, né, que eu estou usando o input de x e y mais o resultado de z, que é uma equaçãozinha, e eu estou querendo fazer uma predição através de alguns valores, certo? Beleza, então ele diz que deu boa, né, ficou muito bom. Eu poderia pegar algumas outras resultados, mas eu não preciso. Aqui eu já consigo ver que o treinamento foi bem eficiente, eu não preciso colocar eu não preciso colocar mais coisas aqui, né? Eu posso, inclusive, ainda protassar o MSE, né? Que seria o quadrado, né? O erro, né? E também o histórico, né? Poderia plotar aqui também, né? Vou colocar aqui só pra gente... Vamos colocar aqui só pra gente não deixar nada, né? Porque eu tinha já codado essa parte aí. Aí tá ali, né, também, né, do treino, das épocas, tudo bonitinho, né? Como é que foi o erro, né? Foi diminuindo o erro, né? O erro, ele vai tendendo a zero. Aí também a gente pode dar um print aqui, né, do real e do predito, né, do que foi previsto, né? Você vê que eles ficam bem certinho, né? Ó, qual que é o valor real? O valor real para ser seria esse valor aqui, né? E o valor predicto foi esse outro. Então ele dá mais ou menos uma reta, que significa que tá bem ajustado, né, o modelo. E agora a gente vai fazer então uma verificação, né? A gente vai ver o print previsão, vamos escrever assim, previsão do valor de z, talvez, né? Dá para escrever assim, não tinha feito assim. A partir dos valores de x igual a 2, né? Quando o x for igual a 2. Lembrando que o meu modelo foi treinado de menos 5 até 5, né? E quando o y, né, eu quero saber então o valor de z, né? Seria então esse valor aqui dessa forma, né? Onde eu tenho o valor de x e y mais 5, que é uma formulazinha, mais o ruído. Eu quero tentar entender o valor de z, quero tentar achar o valor de z. Mesmo com esse erro, esse ruidinho ali que foi adicionado. Quando ele for esse valor x igual a 2 e y igual a 3. Né? Então aqui vamos colocar uma setinha, só para ficar bonitinho. E aqui a gente vai colocar uma vírgula, né? Porque ele print ali, e aqui eu posso colocar alguma outra coisa. Colocar mais, por exemplo, pode ser uma concatenação. E não é o que eu quero fazer. Então é model, vou chamar model, que eu já coloquei lá em cima. E agora eu tenho que fazer o quê? Chamar a função predict. Predict, né? Eu vou abrir aqui. Vou colocar duas aqui justamente, opa, para que ele fique certinho a entrada, né? Onde eu vou colocar o valor de 2 aqui e o valor de 3 aqui, certo? E aí eu vou pedir para ele arredondar lá no final, né? Ponto round 2, certo? Então agora vamos ver. Ah, deu errado aqui, alguma coisa deu errado. Acho que tem mais... Ah, tem que fechar aqui no parênteses, eu acho, né? Acho que é só isso.
Vou fechar aqui. Isso aqui é isso? Ah, tá. Não é isso aqui ainda. Modo predict. Será que é 3,3 aqui? Vou mudar o valor aqui talvez, né? É, realmente eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ah, tá. Acho que já sei o que aconteceu aqui, ó. Eu fechei ali. Acho que é isso. Agora eu tenho que fechar aqui. Ô, abençoado. Nossa, que fiasqueira, né? Vou colocar o valor de 2 aqui agora. Mas acontece, a gente tá fazendo aí ao vivo, é isso que dá. Beleza, o valor foi esse aqui, né? De 2 e 3. Agora vamos checar esse resultado. Vou colocar o código ali embaixo. Vamos criar aqui. Vamos checar o resultado. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Talvez precise usar uma calculadora, ó. O valor de Z, a gente já sabe que ele é igual a 7 vezes x mais 6 vezes y mais 5. E aí ele tem o noise, né? Que a gente vai deixar quieto por enquanto. Então a gente vai colocar aqui embaixo, ó. Vamos colocar aqui, ó, print, né? Valor esperado. Esperado aqui, né? No valor de Z, no caso, né? O valor de Z, então, esperado vai ser, então, a multiplicação de 7 vezes o valor de x, que eu defini aqui em cima como 2, então é 2, 7 vezes 2, mais 6 vezes 3, mais 5. Eu não vou colocar o noise aqui, porque o noise ele é um valor aleatório de 1 a menos 1, né? Então esse seria o valor previsto, o valor esperado, então é 37, certo? E o valor aqui que ele deu na predição de um neurônio apenas foi de 36,96. Vamos modificar aqui a entrada e vamos colocar 4 no eixo X e 5 no Y. Então agora vamos alterar aqui de novo, ó. Só vou colocar embaixo, Ctrl C, Ctrl V, que a gente vai apagar isso aqui, né? Fica bonitinho ali, né? Vamos colocar ali o comentário. Então agora o valor de 4, né? Que tá na fórmula, que o modelo não sabe que é essa fórmula, né? Em nenhum momento eu passei a fórmula para ele, isso é importante a gente dizer, eu só passei os valores, dizer, e ele, a partir disso ali, ele tentou fazer uma validação para descobrir o valor, né, através de um neurônio. Então, 7 vezes 4 e é 63. Vamos executar aqui de novo. 62,9. Então, isso aqui significa que o modelo está muito bom, ficou ótimo, né? É um modelo simples, é um modelo que ele está simplesmente aqui fazendo o uso de um neurônio. Obviamente que ele não vai ser igual, exatamente igual, porque nós temos ali mais uma questão que foi colocada, né? Que foi o valor de, vamos fazer aqui embaixo para ficar bonitinho, que foi o valor do noise, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima de novo, então vocês entenderem bem certinho. Então o que a gente fez? Só recapitulando, se você não entendeu. Eu peguei aqui no TensorFlow, aqui do Colab, e aqui ele me diz que não precisa mais fazer isso aqui, né? Eu só posso importar o TensorFlow, já estava ótimo, né? Mas tá tudo bem, né? Porque eu codei isso aqui faz quase um ano já. Você vê, né? E aí eu importei as bibliotecas, TensorFlow, NumPy, né? E o Matplotlib como PLT. Aí eu gerei o número de dados, gerei 1000 dados, né? Que vai ser o número de pontinhos, né? Que eu tô criando. E cada pontinho ele vai receber numa coordenada x e y um valor que vai de menos 5 a 5. O número de data points é o número de pontos que eu vou gerar, certo? E aí eu adiciono aqui um erro, né, para ele não ficar tão, para ele ficar um pouquinho mais complicado ali pro modelo, né?
que é o que a gente vai vendo normalmente, né? Por exemplo, você vai ver uma ação, por exemplo, você quer fazer uma previsão de uma ação, ele vai ter muito ruído, a coisa não vai ser tão bonitinha, né? Ele não tem uma fórmula perfeita. Na natureza as coisas não têm forma perfeita como isso aqui, né? Então por isso a gente acrescentou um erro. Aí só pra ficar bonitinho aqui, eu usei então ali aqui do Matplotlib, só pra gente ver como é que são os dados, né, para ver se estão realmente uniformes. E aqui então ele demonstrou, né, que tanto no eixo X quanto no eixo Y eu tenho uma uniformidade muito grande, sendo que eles variaram de um pouquinho menos de 20 até quase 40 pontos, 40 valores, né, num determinado ponto, certo? Então ele ficou ali utilizando, claro, essa função aqui do random, né, que são dados aleatórios mais uniformizados, certo? Então ele ficou certinho, a gente pode até ver aqui que o valor de 0 a 5 até aqui em cima e de 0 a menos 5 aqui embaixo. Aqui ele tem as configurações, né, de como é que fica a figura, né? Se eu, por exemplo, mudar isso aqui para 10, eu tenho uma alteração no tamanho, né? Olha, fica achatado, né? Então por isso que eu deixei ela quadradinha, né? Vamos deixar aqui o 8 que já era, né? Então ele fica mais bonitinho, porque ele é 5 por 5. Então ele ficou ali e a gente tem então esse 4 menos 4 ali, e 0 e quadrado, né? Que foi criado uniformemente ali pelo NumPy, certo? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aí esse gráfico é justamente a junção do eixo X com o eixo Y. Aí eu posso dar uma olhada, conferir aqui, né, que estão dentro desses valores, né, e o valor de Z, né, que é o Z calculado, ele está, ele está basicamente utilizando o eixo X e Y, né, e aí ele dá uns valores superiores, né, por exemplo aqui, menos 1, menos 1,74, ele vai dar esses valores ali, que é o eixo não, é o Z, que é o resultado da continha que eu criei aqui na frente, certo? Aí, a gente fez aqui só para pegar os 5 primeiros dados para dar uma olhada, aqui também a gente pegou o Z, né, para dar uma olhada também, né? E a gente fez um stack do X para a gente fazer um treinamento, né? Eu coloquei então eles como input, uma outra variável, onde ele usou uma coluna npcolumnStack, que é uma função da NumPy, onde eu pego x e o y. Aqui, ó. Agora eu peguei o 1.17 que estava ali sozinho, ó. 1.17 que estava sozinho, com 1.74, que é do y, né? Posso até fazer isso aqui, ó. Se eu mudar aqui para y, agora, agora talvez não dê certo, mas deu certo. Ó, 1.75 ele está arredondando ali embaixo 266, que é o valor que está aqui embaixo também, certo? Então, ó, bem certinho, né? E aí eu tenho então essa array aqui, né, que foi criada, né, a partir dos valores de x e y. Aí eu peguei então o modelo sequencial, ou seja, ele vai pegando cada linha, cada entrada e vai criando um treinamento com um neurônio apenas, né? Isso aqui é o número de unidades, né? A gente vai ver que isso aqui vai ser aumentado para as próximas aulas. Mas aqui a gente utilizou um único neurônio, compilou ele, né? E utilizou aqui uma sigmoide, né? Aí você procura lá, dá uma olhada, a gente pode falar isso nas próximas aulas. E utilizou também as métricas aqui, né? Isso aqui poderia ficar tudo aqui em cima, tá? Quando eu compilo aqui, certo? Aí importou os callbacks do history, né? Para que ele armazenasse, né? Armazenasse, então, esse history aqui ele fosse armazenado no history, né? E foi chamado aqui no fit, onde eu coloquei aqui o input, que seria as entradas de dados, e os dados que eu quero prever, né? Então eu tenho o eixo x e y como entrada de dados e o z como resultado, e o número de épocas, 15, né? E a validação split, né? Ou seja, ele faz aqui um corte, né? De 20% dos dados para fazer treinamento e outro para fazer validação, certo? Aí eu rodei, né? Bonitinho, né? Ele fez ali, ó. É muito rápido, porque eu estou utilizando um modelinho aqui, né? E vocês vão vendo que os próprios valores aqui já vão dando uma alterada, né? Esses valores aqui. E a gente consegue ver isso através dessa dict que é gerada no Story, né? Ele gera uma dict e a gente puxa aqui os valores pela key. E eles estão aqui, então, loss, MCE, o valor do loss e o valor de MCE.
Aí a gente printa aqui pra gente ver mais ou menos como é que foi no treinamento e validação por época, né? Então a gente percebe que lá na última época, ali, a partir da quarta época, ali já estava praticamente correto, já estava tudo certinho ali, né? Aí a gente também vê o erro, né? O erro também ele foi baixando, foi tendendo a zero. E aqui também, né? O MSE também, né? Muito a questão da estatística. E aqui a gente faz então o valor que foi predito e o valor que é o real, né? E aqui, como eles são iguais ou muito parecidos, ele gera como se fosse uma reta, porque os valores eles são dados é um valor apenas, né? O valor de z. Ele é dado o valor de z que foi predito e o valor de z real. E aí ele dá então essa reta praticamente aqui. E aí então nós fazemos aqui a verificação se o modelo ele realmente tem um bom resultado, onde a gente vai tentar prever o valor de z, que foi o nosso valor que a gente colocou lá a partir de xy que a gente queria prever. E aí a gente coloca então o modelo predict, que seria então depois de ter treinado já a rede neural, os valores de 2 e 3, que eles estão entre 5 e menos 5, ambos estão. E aí a gente arredonda eles com duas casinhas depois da vírgula. E aí quando a gente executa aqui, né, então a rede neural ela vai prever. Ó, agora ele modificou, porque eu alterei lá, não sei se vocês viram que eu fiz outro treinamento, mas agora ficou para 3704. Aí nós substituímos o valor, porque nós sabemos qual é a equação, mas o computador não sabe, a rede neural não sabe que é essa equação, senão ela faria isso e acabou, né? E aí a gente tem, né, o valor esperado, que é 37. Quando comparado aqui com o valor que foi previsto, que foi de 3704, a gente percebe que ele chegou muito perto. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer se você assistiu todo esse videozinho. É um vídeo bastante longo, mas o TensorFlow, se tiver algum retorno, eu vou continuar com as aulas de TensorFlow. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário, né? Se você entendeu, se você não entendeu. E tenta assistir uma, duas vezes que você vai entender. Eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou fazendo aqui com esse monte de bolinha aqui. Se inscreve no canal, não esqueça de assistir os outros vídeos, de você apoiar esse canal aqui, né? Você pode baixar aí os nossos robozinhos, nossas coisinhas aí que estão disponíveis. Tem alguma coisa que não tá, né? Tem os indicadores que tem lá, tem a lojinha. Eu já postei hoje um vídeo sobre o Inside Bar também, né? Mas o objetivo desse canal, como ele é de educação, então por isso que a gente continua, né, nesse trabalho aqui, que envolve falar um pouco mais de programação. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.